Justiça com as próprias mãos. Lugar onde ninguém está seguro, nem mesmo dentro de casa. Deixa eu botar pra ele aí. Um lugar onde encontramos delegacias abandonadas e onde os comerciantes têm que trabalhar atrás das grades. Serão colocados crimes antes mesmo da polícia. Inquéritos de homicídios estão parados. Vem. As próprias autoridades dizem que a situação é completamente Uau, uau. Ele quer e ele quer pegar o passarinho. Ele vai fazer A conversa do cachorro e da calopsita. Ficou muito macho. Ficou muito macho. Vem, Mar. Ficou muito macho, ó. Ai, 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 ela não tá gostando.